Depois do rally do final do ano passado, 2024 iniciou bem mais calma para os fundos imobiliários. Vamos ver como estão nossas recomendações? Bom, os primeiros dados de inflação mostram um IPCA 15 vindo a 0,31% agora em janeiro. Esse valor está abaixo das expectativas e também abaixo do que foi registrado em dezembro, de 0,40%. Bom, e por que eu estou começando esse vídeo falando dos dados econômicos? Porque a gente tem que entender, e eu sempre gosto de trazer esse gráfico aqui para vocês, que os fundos imobiliários, eles são correlacionados inversamente com os juros longos. Então perceba, nesse gráfico aqui, desde janeiro de 2023, a gente tem na linha verde mais escura o cupom da NTN-B 2035. Conforme esse cupom foi caindo, a gente viu uma recuperação do IFIX, então um desempenho acumulado bastante interessante. Então percebam essa correlação negativa, enquanto um desce, o outro sobe. Bom, eu comecei falando da inflação justamente porque esse é um dos índices monitorados pelo Banco Central para corroborar a tese de queda na taxa básica de juros. No entanto, o mercado precisa ter confiança que essa queda na taxa básica de juros não vai causar um aumento da inflação ali na frente de maneira descontrolada. Por isso que a gente sempre fala que o mercado de fundos imobiliários ele acaba reagindo mais fortemente com os juros longos, porque é justamente essa taxa de juros longas, essa taxa de juros futura, que vai dar esse balanceamento, que vai entregar um pouco dessa valorização, né, que vai refletir na precificação dos fundos imobiliários. Bom, e antes de eu falar também do desempenho da carteira agora ao longo do mês de janeiro, vamos falar um pouquinho sobre as emissões que estão trazendo bastante notícias aí para o mercado. Bom, eu trouxe aqui dois gráficos, tá? Esses dois FIIs estão na nossa carteira recomendada. Nesses períodos aqui destacados, tanto no BTLG quanto no XPML, são os períodos de emissões de cotas, tá? Então aqui o BTLG realizou 2 emissões, essa última emissão aqui foi anunciada mais recentemente, e o XPML realizou 3 emissões no período, essa terceira aqui está finalizando. Nesses períodos, a gente tende a ver uma maior volatilidade no valor das cotas, já que essas emissões são feitas, na maioria dos casos, no valor patrimonial. Então percebam que nessas janelas aqui, o valor das cotas acaba ficando de lado, ou mesmo acaba apresentando até alguma queda quando a emissão é anunciada. No entanto, e o que a gente tem que avaliar no final das contas é se essa destinação dos recursos está sendo bem feita. Porque uma alocação mais eficiente desse capital, com retorno sobre o investimento maior do que a média, tende a entregar desempenhos superiores também. Então veja que o BTLG realizou a emissão, fez a alocação, está realizando outra alocação. O XPML também conseguiu entregar bastante valor ao seu cotista com os recursos advindos destas emissões de cotas, e a gente tem que olhar daqui para frente se o portfólio vai melhorar e se os fundos conseguirão entregar resultados mais consistentes, dado o mesmo nível de risco. Então a gente tem que ter cautela para analisar essas emissões e entender exatamente para onde o fundo está indo para não tomarmos decisões precipitadas. Inclusive, eu mencionei aqui sobre a 13ª emissão de cotas do BTLG, que foi anunciada essa semana. Então, se você ainda não se cadastrou no site da EK Research, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro gratuito e receber em primeira mão o relatório exclusivo que nós vamos escrever e analisar sobre a 13ª emissão de cotas do BTLG. Bom, vamos falar um pouco da carteira então. Como que ficou a nossa carteira durante o mês de janeiro, o que nós vamos fazer agora em fevereiro. Já adianto para vocês, nós não vamos realizar nenhuma alteração para esse mês de fevereiro nas nossas recomendações. Essa é a distribuição atual da carteira por segmento. Nós vamos manter os 30% em recebíveis imobiliários, os 20% em logística, 10% em lajes corporativas, 15% em shoppings, 10% em FOF e multi-estratégia, né, que aqui a gente tem o BCIA, que é um FOF puro, e tem o RBRF, que é um multi-estratégia, e 10% em fundos híbridos. Então, a gente vai manter essa alocação da maneira como está apresentada aqui para o mês de fevereiro também nessa atualização. Inclusive, as alterações que nós fizemos aqui no comecinho de janeiro, né, no comecinho do ano na carteira recomendada, já estão começando a apresentar bons resultados na carteira. Aqui eu mostro para vocês o desempenho mensal, né, em janeiro, né, desde o dia 3 de janeiro até o dia 29 de janeiro. Então a carteira rendeu 0,68% frente a 0,15%
do nosso principal benchmark, do nosso principal índice de referência, que é o IFIX. No acumulado, desde o início da carteira, a carteira já rendeu cerca de 16%, frente a 11,5% do nosso principal índice de referência, também aqui o IFIX. E aqui eu falo para vocês, né? O VCJR foi o principal destaque do mês. Ele apresentou um desempenho acumulado aí superior a 3% durante o mês, seguido também pelo BCIA, o fundo de fundos, que também apresentou um ótimo resultado ao longo do mês. O VCJR entrou na nossa carteira agora em janeiro, justamente com essa tese de comprar uma boa carteira de crédito com um prêmio de risco adequado, que o fundo estava sendo negociado bastante abaixo do seu valor patrimonial. Agora ele já fechou um pouco essa diferença, mas a gente ainda continua vendo uma boa perspectiva para o fundo e continuamos projetando aí bons resultados para o VCJR ao longo desse próximo mês. Então, o VCJR, por mais que ele tenha sim, nós ainda continuamos, a tese de investimento no fundo permanece. Bom, e se você quiser conferir o relatório completo, com todas as nossas posições e participações de cada fundo imobiliário, o relatório também está disponível no site da EK Research. O link para cadastro está aqui na descrição do vídeo. Uma boa leitura e até a próxima.